Fala, meu povo, tudo certo, tranquilidade total. Vamos embora, meus amigos. Vamos conversar sobre Esporte Clube do Recife e tem novidades. Isso mesmo. Hoje, pela parte da manhã, eu trouxe para vocês a informação que Yuri Romão, mais conhecido como Mestre dos Magos, estava negociando com três atletas. Estava uma negociação muito avançada e a gente, meus amigos, correu atrás da informação, como sempre, e descobrimos dois, beleza? Não está 100% fechado com o esporte, mas está 90% fechado com o esporte. Eu vou trazer aqui o nome de dois, vou ficar devendo o terceiro, beleza? O primeiro é um atacante, o outro um meio-campo, esses aí que estão 90% fechado, e tem o terceiro que é um zagueiro que ainda não descobri quem é. Mas eu vou descobrir, meu velho. Mas antes da gente começar o vídeo, meus amigos, já se inscreve aí no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes da gente conversar sobre esses dois jogadores, que é um atacante e um meio-campo, eu queria perguntar para vocês se vocês lembram vagamente no início do ano um jogador conhecido como Juan Portilha. Isso mesmo, do Talheres, que ele queria vir para o esporte, é um volante que queria vir para o esporte, foi a maior briga com o Talheres. O esporte queria pagar um valor, o Talheres queria à vista, não queria parcelado. Foi um rolo da bexiga. Esse jogador é um jogador muito bom. Quem veio, na verdade, era para vir ele e Rivera, eram os dois volantes que o Sport estava querendo mesmo. Rivera veio, como a gente sabe, mas Juan Portilha não veio. Porém, meus amigos, ele está voltando. Ele está voltando, ele está vindo. Ele está vindo para o Brasil e eu vou trazer a foto aqui só para a gente não esquecer do jogador e a gente também observar ele um pouco mais de perto, porque ele poderia ser jogador do esporte, mas infelizmente não vai ser. Mas bora lá para informação. Meus amigos, a informação é de transferências 24 horas. Atlético Mineiro negocia a contratação do colombiano Juan Portilha, volante do Talheres. Em definitivo, a informação é do CL Merlo 5. Meus amigos, bora lá. É um jogador que a gente sabe, que a gente queria muito aqui no esporte. Baita jogador, vi também alguns lances. O Talheres segurou o cara lá, o cara começou a seguir o esporte, brigou com o presidente do Talheres, foi um rolo. O cara pediu desculpa à torcida do esporte, dizendo que poderia vir para o esporte em outro momento. Porém, meus amigos, o esporte queria contratar ele agora, na metade do ano. Mas a situação que o esporte está, eu acredito, tá? Isso não é informação, mas eu acredito que o jogador não quis vir para o esporte basicamente por conta disso. E o Talheres também estava dificultando. O esporte também não vai soltar uma grana que o Talheres está querendo, mas o Atlético Mineiro está muito próximo de acertar com o jogador. E esse jogador eu vou ficar de olho aqui, porque eu vou tratar ele como o jogador que o esporte perdeu. Beleza? Mas é só essa fofoquinha aqui da gente, tranquilo? Mas bora lá agora para o que interessa, Jackson, beleza. Juan Portilha tá lá no Atlético Mineiro, vai pro Atlético provavelmente, mas quem são esses dois jogadores que o esporte está próximo de contratar? Vamos lá. Eu não vou cravar aqui, porque eu não gosto de cravar nada que não está certo. Mas está 90% certa a contratação desses dois jogadores. O primeiro, vamos lá, é o John Murilo. Isso mesmo. John Murilo, que saiu oba-oba na semana passada. Depois disseram que ele fechou com outro time. Mas a informação que eu trouxe aqui é que o Sport estava interessado nesse atacante. É um ponta, venezuelano. Quem não viu, volta aí nos vídeos. Dá uma olhadinha no vídeo aí do canal, que tá lá tudo sobre John Murilo. Mas bora pra fonte, para depois dizer, gente, isso é conversa, tu tá com perua. Bora lá para a fonte. A fonte, meus amigos, é a Folha de Pernambuco. Empresário acredita em desfecho positivo em negociação do esporte por John Murilo. Atacante venezuelano tem propostas de outras duas equipes, mas tem o desejo de atuar no Brasil. Saiu hoje essa informação aí pelo amigo Yuri Teixeira. Meus amigos, é uma contratação interessante. Aí bate com a informação que eu trouxe mais cedo, que o Sport rejeitou Laine Bilal, porque que é um jogador com mais força física pela ponta, tá certo? Então, eu acredito, para na contratação de Bilal Odetiques ou John Murilo, o Sport decidiu fechar
com John Murilo. Eu fosse o Sport, eu traria os dois, porque eu acredito que o Sport está precisando de jogador. Ah, Jackson, mas o Sport já está rebaixado. Muita gente pode dizer assim. Beleza, eu acredito ainda, depois da chegada do Daniel Paulista, que dá para fazer alguma coisa. Não sei se vai escapar do rebaixamento, que também já é muita coisa. Mas eu acredito que dá sim para o Sport fazer alguma coisa na Série A. E se não der, a Série B também, o Bilal Authentic lá era bom, tanto como o John Murilo. Mas entre os dois, se fosse para escolher um, eu escolheria o outro lá, Authentic, beleza? Mas tranquilo. Esse é o jogador aí que nas próximas horas, nos próximos dias, o Sport vai anunciar. Isso aí eu não vou dar 100% de certeza, porque a cabeça de Yuri Romão ninguém entende, beleza? E o outro, Jackson? Quem é o outro? O outro é o velho conhecido da torcida do Sport, que é Gustavo. Isso mesmo, Gustavo, meus amigos. O jogador Gustavo, para quem não lembra, é um jogador que foi vendido quase no mesmo ano que Mikael, mas só que a venda de Mikael foi mais grana. No caso de Gustavo, meio campo, em 2021, se eu não estiver enganado, o Sport caiu. Mesmo assim, Mikael e Gustavo foram os destaques. E o Sport, meus amigos, foi lá e vendeu o atleta na época por 11 milhões de reais. 11, alguma coisa. Aí não foi uma venda tão alta assim, mas ele foi para o mundo árabe. Lá não jogou tanto e agora o jogador está querendo voltar. E eu também trouxe aqui para vocês. Vão lá e assistam o vídeo como é que está a situação de Gustavo hoje em dia. Se Gustavo vale a pena ou não a volta dele para o esporte. Esse é outro. Esse aí já está 95% certo e eu vou explicar o porquê. Mas bora para a informação, primeiro, a fonte, para depois a gente conversar um pouquinho sobre Gustavo, o porquê ele está 95% certo de voltar para o Leão da Ilha. Bora lá. Vamos lá, meus amigos. A informação aí, a fonte é da Folha de Pernambuco também. Sport mantém conversas com Shabab Al-Hilal por Gustavo. Entre aspas, há otimismo. Modelo de negócio tem sido entrave nas negociações que acontecem há 2 semanas, meus amigos. Bora lá. É porque o esporte agora, gente, tá querendo dar uma de besta. Tá querendo segurar dinheiro. Yuri Romão já gastou tanto e agora não quer gastar tanto. O que foi que aconteceu? Por que ainda não está certo? O esporte entrou em contato com o time árabe, dizendo que queria repatriar Gustavo, pôr uma vitrine e tudo mais, porque Gustavo está emprestado lá a outro time árabe e não está jogando. Gustavo disse que quer voltar e o Sport entrou em contato com o time do Al Hilal. E o que acontece? O Sport, nada besta, ligou para os caras e disseram, deixa a gente ficar com Gustavo, vai ser uma vitrine para ele, vocês vão conseguir recuperar uma parte do dinheiro ou vender até mais caro o atleta, porque vai estar jogando a Série A. Porém, vocês pagam o salário integral e a gente não paga nada. A gente só quer o jogador. Aí o time árabe disse: não, também não é assim. A gente quer fazer negociação com o atleta, quer, na verdade, o Sport está querendo por empréstimo, quer emprestar o atleta, mas pague pelo menos uma parte do salário dele. E a negociação travou aí há 2 semanas. E voltou a conversar essa semana, até porque o atleta estava aqui em Recife, estava de férias, e ele estava conversando tudo mais, voltou de férias agora para se reapresentar ao clube árabe, e as negociações avançaram mais um pouco. E o Sport está negociando apenas detalhes, tá? Em relação ao salário, quanto é que o Sport vai conseguir pagar de salário a ele. O jogador quer voltar para Recife, até porque os familiares dele é tudo daqui. O árabe lá tá querendo despachar o jogador porque já estava emprestado e não estava jogando no clube que estava emprestado lá na Arábia Saudita também. E o Sport está querendo um jogador de volta. Então só está faltando o Sport desembolsar uma graninha a mais para ver aí como é que vai ser o pagamento de salário de Gustavo. E volto a dizer, o entrave é só esse. Jogador quer, esporte quer e o clube árabe também não quer mais o atleta e quer negociar. E como a gente está vendo aí, o Mundial de Clubes, a Série A, vai virar mais vitrine do que ela é. E os árabes estão de olho na venda de Gustavo no futuro. Então, John Murilo e Gustavo, 90 e outro 95% de pintar no esporte como as próximas contratações, beleza? Deixa aí nos comentários se você gostou ou não dessas contratações, dessas possíveis contratações. Tamo junto e até a próxima.